galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito interessante, sobre a geração que deu errado. A geração índigo. Você é uma criança, né? Hoje um adulto índigo. Você, de certa forma, sabe o que isso significa? Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu acho que esse vídeo vai te surpreender. Talvez você se descubra uma criança índigo e atualmente um adulto, né? A gente está muito acostumado a falar crianças índigos, mas na verdade a criança índigo hoje já é um adulto. A geração cristal e a geração arco-íris que veio depois são quem de fato hoje são crianças, né? Agora, a geração de crianças índigos hoje são adultos índigos. E calma que vai fazer muito sentido para vocês. Pessoal, se você caiu de paraquedas aqui, se é o primeiro vídeo, um beijo no seu coração, seja muito bem-vindo. Se você já é meu inscrito ou chegou agora e se inscreveu e aí se tornou inscrito também, já deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é bom. Crianças índigos, né? Entrou no imaginário do esoterismo como aquelas almas que estão reencarnando no planeta já há algumas décadas, né? Com uma missão espiritual. São espíritos mais evoluídos, muitas vezes vindas de locais, de mundos, né? Muito mais evoluídos do que os nossos. E eles vêm para ajudar nesse movimento de transição planetária, né? Então, vou tentar resumidamente entender para quem ainda não tem muito conhecimento sobre isso. O mundo, ele lembra de Jesus? Na casa de meu pai há muitas moradas. O universo ele é cheio de vida das mais variadas formas e nos mais variados estágios de evolução. A Terra é só um deles. E esses mundos, apesar de diferentes, são todos irmãos, são todos filhos do Criador, são todos filhos da deusa. Então, os planetas mais evoluídos, pela lei da solidariedade, ajudam os menos evoluídos, tá? E a Terra ela vem passando por um movimento que é conhecido como Novo Aeon, transição planetária, né, que é o apocalipse, que é a regeneração, a transformação do mundo num lugar melhor. Vai com calma que ainda vai demorar muito para acontecer. Se você quiser que eu explique o que é essa mudança que vem acontecendo no mundo, coloca aí, ensina a gente, Gil, hashtag ensina a gente, Gil, e eu explico para vocês o que é a transição planetária, o que é verdade, o que é mito, tá? Mas vamos falar aqui das crianças índigos ou adultos índigos. Desde a década de 40, mas esse movimento, as primeiras crianças índigos, elas vão começar a nascer a partir da década de 40, que é quando começa o movimento de nova era, tá? A era de Aquário, ela vai começar entre os anos 40 aos anos 60. Então, nesse início da era de Aquário, vem os primeiros revolucionários, aqueles espíritos que reencarnaram no planeta com a missão de ajudar na nossa evolução. Isso se acentuou principalmente nos anos 70, a maioria das crianças índigos, hoje adultos índigos, vem dos anos 70 até ali os anos 80, mais ou menos. É mais ou menos, gente, porque não é uma coisa assim, começa tal dia, termina tal dia, tá? São processos que vão acontecendo. Mas acentuou-se muito nos anos 70. Essa geração é a que hoje tem em torno de 40, 50 anos, tá? Que são atualmente os adultos índigos. E aí, se você está nessa faixa de idade, ou se você conhece pessoas nessa faixa de idade, você já vai entender o processo. O que acontece? Essa geração ela veio para abrir caminho para as novas gerações. Inclusive a geração cristal e a geração arco-íris, né? Os cristais são os milênios, né? Que nasceu ali em torno dos anos 90, e depois a gente vai ter os arco-íris que vão nascer ali de 2010 para frente. Também tem ali as suas ressalvas, não estou dizendo que a geração nova é melhor que a antiga. Inclusive, em muitos aspectos, a geração é até pior, tá? Não é para fazer uma guerra de gerações aqui. Só que os índigos sofreram muito. Então vamos lá, quem são os índigos, Gilberto? São pessoas extremamente sensíveis, são pessoas que apresentam paranormalidade, apresentam dons mediúnicos. Inclusive, os melhores médiums, de verdade, são aqueles que surgiram ali entre os anos 70 até os anos 80.
tá? Eu vim depois, então eu não tô puxando para ninguém não, tô falando a verdade. A mediunidade dos índigos é uma coisa incrível, pela sensibilidade deles. E eles vêm com um tônico a mais porque eles vêm abrir caminho para as próximas gerações espirituais. Então eles tinham que vir numa época de escuridão. Não tinha nada. Então, e eles veio para revolucionar. Inclusive, gente, eles vieram, nossa, que erro de português horrível. Eles vieram para revolucionar o mundo. Eles vieram para trazer noções de cuidado ao meio ambiente. Eles vieram trazer a noção de uma sexualidade mais livre. Eles vieram, por exemplo, eles vieram trazer uma noção de arte. Percebam, gente, que as músicas, a arte dos anos 80 é uma das melhores que foram criadas até então, porque eram de crianças índigos, tá? E aí essas crianças, elas tinham uma dificuldade muito grande, por quê? Porque elas vinham ainda num planeta onde os seus pais eram extremamente atrasados, extremamente primitivos, o mundo ele ainda era muito fechado e eles tinham uma missão, que era romper a bolha. Abrir espaço, trazer ideias para que essas ideias fossem elaboradas para gerações futuras. Então eles eram os grandes idealizadores, por isso que se falavam tanto de crianças índigos, né? Hoje, como eu falei, os adultos índigos. Só que nem todos conseguiram cumprir isso. Hoje em dia, muitas pessoas que eu acompanho como pai de santo, que eu acompanho como terapeuta, que eu acompanho como tarólogo, que claramente são índigos, estão depressivos, alcoólatras e totalmente perdidos na vida. Totalmente. Aquela pessoa que tem 40 anos e não saiu da casa da mãe. Não que isso seja errado, tá, gente? Cada caso é um caso. Mas é um exemplo de dizer que essa pessoa não fez nada da vida dela. É aquela pessoa que tem 40, 50 anos e assim, e tem mentalidade de 15, 20. Quantas pessoas que você conhece, que são pessoas maravilhosas, que muitas vezes são pessoas médiums ainda, tá? Que tem uma mediunidade, que tem esse chamado para a espiritualidade, mas se comportam como crianças, sem maturidade emocional, não amadureceram. Muitos ficaram presos nos anos 80. Gilberto, mas por que isso acontece? E é de verdade, assim. Aí eu fiz a chamada para chamar a atenção da geração que deu errado, é claro que não. Muitos desses índigos cumpriram a sua missão espiritual e trouxeram. Gente, o que a gente sabe hoje de aquecimento global foram crianças índigos que trouxeram. A revolução sexual que aconteceu, que liberou, que trabalhou a nossa noção, por exemplo, de hoje, um casal homoafetivo poder adotar uma criança, um casal homoafetivo poder casar, foram graças à luta das crianças índigos. A liberdade das mulheres, né, a independência da mulher, onde hoje em dia, apesar de ainda haver muito machismo, as mulheres têm esses direitos reconhecidos, foram crianças índigos, homens e mulheres que vieram de outros mundos e trouxeram para nós essas ideias para que a mente da humanidade pudesse crescer e progredir, para dar espaço para as novas gerações virem cumprirem os seus papéis, porque são ainda mais sensíveis. Os cristais, os arco-íris, que eu posso falar em outros vídeos se vocês quiserem. Só que os índigos têm uma coisa que os cristalinos e que as crianças arco-íris não têm, que é a força. Por exemplo, o pessoal fala, nossa, essa geração de hoje é muito mole. É verdade, de certa forma ela é um pouco mole. Porque os espíritos que estão reencarnando agora, não é o foco do vídeo, se vocês quiserem eu explico isso em vídeos futuros, são espíritos muito mais assim leves. E eles só poderiam reencarnar no planeta depois das mudanças que os índigos fizeram. Só que foi muito difícil, foi muito complicado. As crianças índigos, elas sofreram muito. Elas sofreram com pais abusivos. Elas sofreram com uma sociedade extremamente repressiva. Elas sofreram, assim, com um mundo que não valorizavam as ideias delas. Aqueles que conseguiram, nossa, fizeram a humanidade caminhar muito. Porque a gente tem aquela ideia de que parece que o mundo está piorando, gente. Mas não. É porque o mal faz mais barulho. O mundo sempre tem coisas melhores. Mas muitos ficaram para trás, muitos ficaram pelo caminho. E hoje eu vejo muito isso. Como pai de santo, eu vejo muitas pessoas que estão completamente desorientados, perdidos na vida. Você quer saber onde você vai encontrar uma criança índigo? Num boteco. Você sabe onde você vai encontrar uma criança índigo? Numa cadeia. Você sabe aonde você vai encontrar um adulto índigo? Num sanatório. Sabe aonde você vai encontrar uma criança índigo? Na depressão. Infelizmente.
E isso acontece por quê? Pela sensibilidade. Imagina você ter que juntar duas características tão distintas, a sensibilidade e a força. Imagina você ter que ouvir vozes, sentir emoções que não são suas e lidar com aquilo numa época onde não tinha nem alguém para te ajudar. Não tinha nem o YouTube, não tinha nem o Gilberto para falar sobre questões de espiritualidade. Você tinha que se virar. Às vezes nasceu no interior, às vezes nasceu numa família complexa, sabe? Então isso tudo gerou uma geração muito adoecida. Olha para o lado. Olha para as pessoas que hoje têm 40, 50 anos e me fala se isso que eu estou te falando, é claro que não é geral, não é todo mundo. Cada pessoa é única. Muitas crianças índigos, né, nossa, mudaram o mundo. Muitas crianças que nasceram nessa época também não são índigos. Mas os índigos. E como é que eu sei, Gilberto, que uma pessoa é índiga? Primeiro, sensibilidade, uma mediunidade assim, muito forte. Sabe, a pessoa tem muitos sonhos, muita intuição, sabe? A aura dela, para quem consegue enxergar, a aura de uma criança índigo vibra na cor índigo. O índigo é essa cor aqui, olha, do olho grego. Isso aqui é o índigo. A aura de uma criança índigo, obviamente, brilha nessa cor. São crianças muito inteligentes, são crianças assim que... É aquela pessoa, vou te dar um exemplo de um homem índigo característico. Ele não tem cultura no sentido... não formou em faculdade, mas ele fala de estrelas, ele fala de política, ele é muito curioso. Às vezes, por mais que ele more, por exemplo, no interior, por mais que ele não tenha tido acesso ao conhecimento formal, que é uma coisa que foi crescendo ao longo dos anos, ele tem cultura, ele é inteligente, ele é criativo, ele é curioso, sabe? A criança índigo é aquela que faz arte mesmo, assim. Uma arte bonita, uma arte que encanta. Vou dar um exemplo de uma artista que é um adulto índigo, a Cyndi Lauper. A Cyndi Lauper é o arquétipo, não só ela, muitas outras, de uma pessoa índiga. Adora cores, adora se vestir diferente, tem uma conexão forte com a espiritualidade, produz uma arte que encanta. É uma pessoa extremamente sensível. A Cyndi Lauper é um adulto índigo. A Cyndi Lauper, inclusive, ela tem um álbum chamado System of Avalon, que é as Irmãs de Avalon, acho que é isso que chama o CD dela. O que acontece? Que tem toda essa pegada zen esotérica. Foram os índicos, tá, que trouxeram o esoterismo. Foram os índicos que carregaram a nova era nas costas, tá? Então hoje quem tá no WitchTok, quem tá no Instagram, eu devo muito do que eu sei aos índigos. Foram os índicos que voltaram e resgataram os conhecimentos lá da Idade Média. Foram os índigos que foram e resgataram os conhecimentos lá da antiga, da Índia antiga. Foram os índigos que voltaram e resgataram lá do Egito antigo os seus conhecimentos. Essa era a missão dos índicos no planeta. Sabe? É eles que trouxeram. Hoje eu dou aqui tudo mastigado para você, porque eu recebi de toda uma geração índigo que escreveram livros, de toda uma geração índigo que, sabe, que catalogaram, que traduziram, que interpretaram, numa época que ninguém tinha. Muitos índigos, gente, morreram, assim, na pobreza, porque dedicaram a vida à espiritualidade numa época que aquilo não trazia retorno. E o foco também não era retorno, porque o índigo tem uma péssima relação com o dinheiro. De verdade. O índigo, ele tem eu não conheço um adulto índigo que tem uma boa relação com o dinheiro. Por quê? Porque ele veio trazendo a ideia da espiritualidade. As novas gerações, os cristalinos, principalmente a nova geração agora que está vindo dos arco-íris, eles já vêm com uma outra noção da espiritualidade e do dinheiro. Mas os índicos têm uma péssima relação com o dinheiro. Ou eles não ligam para dinheiro, que é os famosos hippies, ou então eles gastam tudo, são extremamente consumistas. Tá? Até muito a ver com o processo emocional desgastante que eles passaram.